E aí pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu tava mexendo nesse meu outro celular e acabei encontrando um vídeo que ficou sem ser concluído, porque acho que acabou a memória na hora e eu não tinha percebido. Foi um vídeo que eu gravei contando uma história eu tava bem animado porque a história tinha funcionado com duas pessoas no mesmo dia. No final da história, eu consegui apresentar uma forma diferente de se ver a necessidade de ajuda às vezes e também sobre a questão de perdão. E aí eu queria concluir ela. Então, vou colocar o vídeo que eu achei, vou deixar ele passar e depois eu concluo ele, tá bom? Vou colocar aqui pra... Aí, ó. A gente faz ao vivo. Tá, olha, ficou bom. Só tinha esse tempo pra arrumar. Acabou. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Passando aqui pra compartilhar com vocês. Passando aqui pra compartilhar com vocês uma história bem rapidinho. Hoje, hoje eu acabei tendo que inventar uma história pra falar sobre perdão. E funcionou com duas pessoas, sabe? E você vai ser a terceira pessoa que eu vou contar essa história. Fechou? Vamos ver se funciona com você também. Já pensou? Se funcionar, eu vou ficar feliz. Aí você me fala. A história ela vai se chamar Amadori e Maculino. Amadori e Maculino, eles eram dois monges e eles tinham uma missão. Eu vou deixando aqui que eu me baseei em uma história, mas coloquei um pouquinho de tempero. Então, se você já sabe dessa história, não tem problema, mas dá a chance pra essa. Vamos lá. Amadori e Maculino eram dois monges e lá no monastério um mestre monge decidiu dar uma missão para os dois, concluírem ela junto. E a missão era carregar panelas de um ponto, de um monastério para outro, cruzando um caminho. Só que nesse caminho eles não poderiam carregar nada além do que as panelas. Só que tinha um detalhe: naquela região, normalmente os monastérios ficavam nos picos de algumas montanhas difíceis de escalar. Assim que eles saíram da porta do monastério, tinha um ornitorrinco, assim, bem na frente, um ornitorrinco. E aí eles se olharam um pro outro, assim. Só que o Amadori, ele era muito calado. O Amadori, ele não era muito de conversa. E já o Maculino, ele falava demais. O Maculino era um cara boca aberta, boca de sacola, né? E o Maculino falou: oxe, um ornitorrinco, o que esse ornitorrinco tá fazendo aqui, meu Deus? E aí, simplesmente, o Amador percebeu que aquele ornitorrinco estava meio machucado, provavelmente por aquele lugar não ser o habitat natural dele. E aí, o Amador pegou ele, pegou ele, carregou ele junto, assim, colocou nos ombros e começou a descer a montanha. Aí o Maculino começou a reclamar, falar um monte. Ficou bravo. Ficou bravo com o Amador e começou a reclamar. E enquanto ele reclamava, o Amador continuava em silêncio. E os dois descendo a mesma montanha.
E engraçado que no caminho para o outro monastério tinha um veterinário assim, específico. Um veterinário para ornitorrincos. Olha só. Incrível! E nessa de por acidente, assim, por acaso, ter um médico ali, veterinário, especializado em ornitorrincos, o Amador deixou o ornitorrinco ali e continuou seguindo. Já o Maculino não parava de reclamar. O Maculino, esse Maculino, meu Deus do céu, ele não para de reclamar não. Beleza. E aí, o que acontece? O Amadori e o Maculino lembraram que no caminho tinha um rio. Muito louco, tinha um rio. Só que nesse rio tinha uma pessoa. Tinha uma pessoa. E era uma mulher, assim, bem velhinha, assim, corcundinha. E aí a velhinha se aproximou assim dos dois monges e perguntou: vocês podem me ajudar a atravessar o rio? E aí o Maculino já olhou pro Amador e já falou assim: caralho, não é possível que ele vai ajudar essa velhinha. Não, ele sabe da regra. É uma única regra só que a gente tinha. Eu não acredito nisso. Aí, beleza, adivinha. Amador carregou a velhinha pro outro lado do rio, caladinho. E nessa que chegou no outro lado do rio, a velhinha desceu dos ombros do Amadori e deu um beijo na bochecha dele e seguiu o caminho. E aí o Maculino ficou puto, porque nem agradecer a velhinha agradeceu. Então, o Amadori já tinha carregado um ornitorrinco, já tinha carregado uma velhinha, só que a velhinha não agradeceu e o Maculino ficou puto mais uma vez e começou a reclamar com ele. Amadori, qual era a única regra que a gente tinha e que você já quebrou 2 vezes? E na segunda vez nem sequer te agradeceu. A primeira tudo bem que era um bicho. Primeiro tudo bem que era um animal, mas a segunda, uma velhinha, ela nem ia conseguir atravessar, cara. Ela nem te agradeceu. Eu não acredito que você tá quebrando regra. E o Amador caladinho. Caladinho. Continuou os passos e chegaram na ponta da montanha, assim, na ponta do começo, que fala, né? Como fala? Que é o nome. Ó, assim, mais fácil. E aqui, ó. A pessoa chega aqui. Qual é o nome daqui mesmo? Não lembro agora. Mas eles chegaram bem nessa parte da montanha. E aí, começaram a subir. Só que quando o Amador deu o primeiro passo, ele ouviu um cantinho assim, bem tristinho de passarinho. E aí ele, oxe, tá ouvindo? Aí o Maculino já não acredita. Não acredito que tem um pássaro aqui cantando triste. Não acredito que tem um pássaro cantando isso. Quer ver que o Amador vai querer ajudar? Não acredito nisso. Aí o Amador olhou pro passarinho e o passarinho cantava triste. Não sei agora como um passarinho triste canta, mas ele tava cantando lá triste. E aí, o Amador pegou, colocou ele no ombro assim, ó. Falou assim: vamos comigo até lá em cima? E aí, começava a subir. Aquela subida era difícil, mais difícil que descer a montanha. Falam que para descer foi fácil, mas aquela montanha era difícil até de descer. E aí, eles subindo na dificuldade, e aí chegaram bem assim na porta do monastério, com as panelas. Aí, o que acontece? A Amadori falou pro passarinho: que vista linda aqui de cima, né? E aí o passarinho olhou pro Amadori, ele saiu voando.
e começou a cantar ainda mais feliz. O jeito que o passarinho feliz canta. E aí a Maduri já estava para entrar no monastério e o Maculino começou a reclamar. Eu não acredito que você vai entrar com essa cara lavada. Aí o Maculino, né, ficou bravo com ele. Como continua depois de tempo essa história, né? Ó, até as quase São Jorge estão maior, o cabelo tá cortadinho do lado, pelo menos, a barba tá feita. Mas beleza, o Maculino tava puto, né? Vocês viram, né? Ele já tava três coisas ali pra reclamar do Maculino, do Amadori. Mas aí o Amadori olhou pra ele e falou assim: Maculino, ó, o primeiro diálogo do Amadori com o Maculino, hein? Aí ele falou assim: ó, Maculino, é, você percebeu uma coisa? Que seja o Nitorrinco, seja aquela velhinha, aquela idosa que eu ajudei a atravessar o rio, seja o passarinho, eu posso até ter carregado eles por um instante, mas você carregou os três o caminho inteiro? E aí o Maculino, né? Sentiu um peso que ele não sentiu, que ele não tinha percebido o caminho todo, que era o peso de estar carregando os três ali na memória e ruminando aquele pensamento e criando, querendo ou não, uma mágoa com o Amadori por ter quebrado uma regra, sendo que ele estava quebrando essa regra por mais tempo ainda. E, sabe, essa é a conclusão da história. Bem no finalzinho, o Maculino percebeu, aqui, o Maculino percebeu o erro dele, né? Porque querendo ou não é fácil a gente perceber quem quebra as regras, principalmente quando são esse tipo de regras, sabe? Quando eu contei essa história com as duas pessoas, eu percebi que eram duas pessoas que estavam esperando, sabe? Um pedido de perdão, um pedido de desculpa e que já poderiam ter desfeito desse peso há muito tempo. Assim como o Amadori fez, sabe? O Amadori percebeu de diferente do Maculino que era não tinha a ver com carregar fisicamente alguma coisa. Ou talvez fique em aberto, né? Isso é o que a gente pode tirar de conclusão. De que às vezes o problema é que a gente carrega muito mais que as panelas de um monastério para o outro, né? Eu gostei tanto de contar essa história da minha forma, porque eu acrescentei muito mais detalhes, né? A questão do ornitorrinco, de ser alguém que se esforçou pra caramba pra chegar em um ponto e viu que não era ali que ele devia estar. E. Ai, putera! E graças a alguém ali, no momento certo, ele conseguiu ser ajudado e ser levado para um especialista em ornitorrincos. Ali também na passagem do rio, que já vem de uma história que eu já tinha escutado, essa de carregar e na hora do agradecimento receber um beijo, porque muitas vezes não é só a questão do agradecimento ali verbal, sabe? Às vezes um ato de carinho também serve como um agradecimento. E, e legal do passarinho, que cantava triste ali no pé do morro. É pé do morro! Eu não lembrava ali, mas no pé do morro. E é assim que ele teve um ponto de vista diferente ali do que era o pé do morro e o topo, o pico, né, do morro. Ele voltou a cantar feliz e a voar. E, e o Amadori, por ser calado, ele entendia que
tinha mais a ver com a ação do que com a prática verbal de um agradecimento. Na verdade, o que ele esperava era que as pessoas continuassem o caminho, que o passarinho voasse, que o ornitorrinco fosse cuidado. Não tinha a ver com ele receber agradecimento, mas ele ver que ele fez parte do caminho também, sabe? E de não carregar nada com ele, de realmente soltar as coisas, de desapegar dessa necessidade. Por isso o Amador era tão calado. Ele enxergava melhor que o Marcolino. O Marcolino carregava as coisas e nem percebia. Acabava se magoando e, e carregando essas coisas com ele o caminho todo. E aí ele não. Ele, sabe aquela parada de tipo um copo meio cheio e um copo meio vazio? Marcolino era um copo meio cheio. Normalmente a gente espera que uma pessoa positiva seja um copo meio cheio. Mas o Amador, ele não era copo nenhum. Ele era uma torneira, vamos falar assim. Ele deixava passar. Ele sabia que dependia dele o fluxo das coisas. E se caso ele fechasse, não passaria nada ali, né? Ele não seria a torneira, ele não seria caminho. E ele impediria o fluxo. O que me faz pensar bastante. Eu quero deixar claro para você que está escutando sobre perdoar mesmo, sabe? Liberar esse perdão logo e deixar as coisas fluírem, sabe? Não carregar nada. E não esperar também nenhum tipo de agradecimento. Porque talvez isso te faça bloquear o fluxo, sabe? Das coisas. Só carrega a panela de um monastério para o outro, independente do caminho e da dificuldade, de quem você tiver que ajudar ou perdoar ali no caminho. Acho que o que conta realmente é a ação. Beleza? O vídeo foi um pouquinho diferente hoje, mas espero que tenha ficado legal e que você tenha gostado. Assim como eu vi que as pessoas que eu ajudei a virarem uma chave ali e acabei esquecendo o vídeo. Acho que porque foi algo tão animado, algo tão. Foi algo que melhorou meu dia tanto que eu gravei e continuei meu dia. Foi um dia que eu tava bem iluminado ali, bem feliz e é legal de ver. Tem dias e dias, né não? Vamos continuar o dia? Então, uhum. Tchau, tchau.